Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Sobre João 14, do 1 ao 21. Aleluia. Todas acharam? Vamos lá. A palavra do Senhor fala: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabes para onde vais? Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai vive em mim e está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu realizo. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, no nome eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, ou consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não verá mais, vocês porém me verão. Ninguém naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, que não seja eu a Grazi, mas que seja o Senhor. Tu conheces e sondas o coração de cada uma que está aqui. O que eu te peço, Pai, que eu seja simples e que cada palavra que venha de Ti, Pai, entre e penetre no coração, porque tudo é para Ti. Pai, me conduza conforme Tu queres em águas tranquilas, em lugar de mansidão, porque cada uma que está aqui, Pai, já veio, Pai, cheia da Tua presença, porque quando entrou por aquela porta, já foi tocada por Você. Pai, grandes coisas serão realizadas nesse lugar, porque Tu já está presente. E eu te agradeço, Pai, porque tudo é para Ti. Somente a Ti, Senhor, eu te dou honra, glória e louvor. Em nome de Jesus.
Amém. Aleluia. Nós vamos falar também quem é Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Traga na tua memória palavras de edificação de quem é Deus para ti. Pai, amor, santo, aquele Pai amoroso, aquele que cuida, aquele que zela. Porque muitas das vezes, às vezes temos dificuldade de reconhecer o Pai, Deus, porque às vezes não tivemos um Pai presente, às vezes sofremos sem entender por que o nosso Pai da terra, às vezes nos disse palavras que não eram boas, palavras que não edificavam, palavras que às vezes nos colocavam para baixo. Uma figura paterna, quando não tem o conhecimento, não é porque não faz por mal, mas sem entendimento e por sofrer, libera coisas que está dentro do seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E às vezes temos isso com os nossos pais, ou passamos dificuldades sem entender por quê. E temos a dificuldade de reconhecer o Pai, que é Deus. Porque lá no começo de Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, como era eu e você, sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus passeava pela face das águas. E quando Deus disse, haja luz, houve luz, o Senhor liberou uma palavra e tudo se começou a ser criado, tudo começou a ser gerado, tudo foi preparado e formado para mim e para você, para nós. Tu imagina a criação, tudo que o Senhor criou foi por amor a mim e a você, por amor a nós. O Pai criou tudo para que a gente pudesse usufruir das grandezas preparadas por Ele. Cada detalhe da natureza, cada partículas. Eu amo, gente, quando chove e aparece o sol, ou vice-versa, quando tem o sol e aparece uma chuvinha. Eu corro para a janela para ver a grandeza de Deus. O arco-íris. É lindo esse fenômeno, criado por Ele. Que lindo que é tu ver um arco-íris cheio de cores. Deus, a figura paterna de Pai, bondoso, amoroso, de braços abertos, para dizer para você hoje que Ele te ama, que você é especial, que Ele te desenhou em cada detalhe, em cada silhueta, cada forma, o seu rostinho, o olho, o narizinho, a boquinha, o nosso cabelo, o nosso DNA. Somos imagem e semelhança dEle, imagem e semelhança de Deus. Ele criou tudo, gente, para a gente poder usufruir. Depois que Ele criou tudo na natureza, cada coisa, Ele criou o homem, criou o jardim e colocou o homem no jardim. E o homem tinha conexão total com Deus, tinha revelações, tinha tudo. E daqui a pouco Deus viu que não era bom só o homem sozinho, e Ele foi lá e criou a mulher. E daí aconteceu o pecado. A mulher acabou sendo enganada pela serpente, comeu do fruto, ofereceu para o marido, Adão e Eva. E daí veio sobre a terra a desobediência, veio o pecado.
Não era para ser assim. Era para ser vida com Deus o tempo todo, conexão toda com o Pai. Mas quando houve essa ruptura na terra, gerou essa desobediência e o pecado veio sobre ela, sobre nós, que temos que todos os dias lutar para que o nosso coração não se machuque com as coisas da terra. Porque no mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo, Ele venceu o mundo e Ele vai nos ajudar a vencer. Então percebas que não era para ser assim, era para ser lindo. Vivemos coisas lindas, porque temos Jesus. Mas quando não temos, passamos pelo processo do mundo, e o mundo nos paralisa colocando rótulos, marcas, que você tem que ser como o mundo quer que você seja. Mas não, Deus preparou você para viver coisas extraordinárias nele. Deus te chamou para viver coisas lindas no Senhor, para ser aquela mulher sábia que vai edificar a sua casa, aquela mulher sábia que vai ajudar a outra a se levantar, aquela que vai edificar os lugares por onde passa. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Que você tenha sabedoria do alto para conduzir a sua casa, todas as áreas da sua vida, por onde você passar, você é luz. Libere vida, como Deus liberou lá no começo e tem liberado até hoje. Haja luz e houve luz. Você é luz e sal dessa terra. Você veio para fazer a diferença. Somos chamadas para viver coisas extraordinárias no Pai. O amor incondicional do Pai. E pelas falta de conhecimento, a falta dele, às vezes o nosso pai da terra pecou. E não soube conduzir porque não tinha conhecimento. E às vezes você carrega dentro do seu coração traumas, feridas, que hoje o Senhor te chamou nesse lugar para colocar tudo aos pés da cruz, aos pés dele, no altar. Abra o seu coração para viver coisas novas no Senhor, porque as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo em Jesus Cristo. Esse trauma, essa palavra de que você não vai conseguir, de que você não vai vencer, de que você não vai ser ninguém na vida, isso não vem de Deus. Mas o Pai, que amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que nele crê, não pereçam, mas todos tenham vida eterna. O grande amor do mundo, Jesus. Jesus veio para nos salvar. E isso às vezes acontece conosco, quando não temos entendimento de como o Pai é. Para mim, o Pai é tudo, porque a minha vida é um milagre. O Senhor me resgatou de muitas coisas pelo amor a Ele. Eu vim de uma família muito humilde e o contexto geral da minha família era impuro. E muitas dificuldades, muitos traumas, muitas coisas que foram ferindo o meio da caminhada. E o Senhor foi sempre, pela graça e misericórdia, guardando o meu coração. E quando o Senhor permitiu eu conhecer o Marlon, o Senhor me tirou do lugar onde eu morava, que na minha cabeça, no meu entendimento, eu nunca ia sair de Joinville. Era meu mundinho, a minha terrinha. E eu nem sabia que o Senhor tinha sonhos e planos altos para viver. E eu achava que aquele lugarzinho era o meu lugar. E quando o Senhor permitiu eu conhecer o Marlon, que era de outra região, de Itajaí, o Senhor me resgatou e me tirou de Joinville e me trouxe para cá. E ali começou a transformação
na Grazi. Eu tinha muita dificuldade com o meu pai. Eu tinha muito traumas. Palavras que foram liberadas sobre a minha vida. Eu era de um contexto familiar de suicídio. Primos e tios meus passaram por isso e tiraram a sua própria vida. E o Senhor me guardou desse lugar. O Senhor me trouxe para fora para viver os sonhos dele. Mas primeiro para me lapidar e para me moldar. Para que quando o Senhor me levasse novamente para lá, eu voltasse com a autoridade vinda dele. Para resgatar os meus. Porque o Senhor fala, cuide dos meus, que dos seus eu cuido. E o Senhor foi trabalhando em mim, foi lapidando e foi me moldando, me quebrando totalmente. A Grazi era como uma bonequinha de porcelana. Se encostasse na Grazi, a Grazi quebrava. Porque a minha criação foi assim. Foi de dificuldades. Foram coisas boas, lindas. Porque a palavra do Senhor fala, traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Traz à lembrança aquilo que te dá esperança. Traga à tua memória. E eu agradeço aos meus pais por tudo que eles me ensinaram. Na simplicidade da educação. Mas o Senhor foi me guardando de tudo isso. De todo esse mal. Quando eu casei, foi um processo muito doido que Deus fez. Porque antes da minha convenção, eu aceitei a Jesus e no casamento, no período, Deus permitiu eu liberar perdão sobre o meu pai. Como eu falei, eu tinha muita dificuldade com meu pai porque ele era um pai presente, mas eu era carente de amor. Eu era carente de emoções que me edificavam e que me traziam segurança. Eu nunca tinha escutado do meu pai, eu te amo. E eu sofri com isso. Eu tinha um pai que me ajudava na parte financeira, nos meus estudos, tudo que eu precisava, eu tinha, e glória a Deus por isso. Mas a carência afetiva, a carência de amor, eu não tive. Aí quando eu conheci o Marlon, que a gente casou, o Marlon começou a me dar tudo isso que o meu pai não tinha. E daí ali Deus veio e disse, Marlon, você não é o pai da Grazi. Você tem um pai que governa tudo e todos. Ali nós entendemos porque foi uma cura para mim. E eu liberei cura para o meu pai da terra. E o Senhor nos deu graça de poder viver coisas lindas do Senhor depois do perdão. Por isso que eu digo para você, se você tem algo dentro do seu coração, libere perdão. Não importa quem errou, importa quem é que vai consertar, quem vai apaziguar a situação, quem vai decidir, porque o perdão é decisão. O perdão liberado move os céus, move montanhas. O Senhor tem coisas lindas preparadas para você, para sua casa, para sua família, em todas as áreas. E quando aconteceu isso, meu pai começou a se aproximar. Aí o Senhor nos preparou, foi indo, foi nos levando para as missões. Começou as coisas a acontecer. E quando a gente estava em missão em Ibirama, 2 meses depois, o meu pai veio adoecer e foi para o hospital. 1 semana depois, a minha mãe foi para o hospital. E passamos meses com eles no hospital, eu cuidando da minha mãe e o meu esposo, Marlon, cuidando do meu pai. E nesse processo de anos, foi mais ou menos em torno de uns 6 anos, mais ou menos, o Senhor foi moldando e lapidando a presença dEle na minha vida. Quando meu pai estava internado no hospital, Deus disse, ele precisa viver o que eu permiti você viver. Ele precisa receber esse amor que ele nunca teve. Ele precisa ser amado como eu estava te ensinando a ser amada.
E o Senhor começou a, pela graça, nos usar para liberar palavras e edificação naquele hospital. E eu lembro que um certo dia, o meu pai era difícil de chorar. E os médicos falavam que ele não ouvia porque estava em coma. E Deus disse, não, ele está me escutando. E eu cheguei e disse, pai, eu quero dizer que eu te amo. Descansa. O Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está cuidando de tudo. E a lágrima corria. E passou uma semana. Ele veio a óbito. E 15 dias depois, a minha mãe veio antes e 15 dias depois veio meu pai. E foi uma doideira o que Deus fez de honra, porque Deus fala, honre o teu pai e a tua mãe. É os mandamentos de Deus, honrar pai e mãe. E Deus preparou tudo e nos forjou para viver coisas novas no Senhor. Mas Ele precisava desse perdão, Ele precisava desse amor vindo de Deus, porque Ele não teve, Ele não conheceu. Por isso que eu digo para você, não importa o que tu passou, não importa o que tu carregas dentro do teu coração. Hoje chegou o momento, o dia de colocar nas mãos do Senhor todas as dores, tudo aquilo que tu passou, tudo aquilo que tu sofreu, por amor a Ele. Essa semana Deus fez eu lembrar de uma missão que a gente teve no Equador, numa cidade de Guayaquil. 4 dias na cidade, nós passamos 10 dias, mais ou menos lá. E no 4º dia, Deus permitiu a gente encontrar uma menina, uma muchacha, que era da Argentina. E Deus permitiu a gente chegar a se aproximar dela e conversar com ela. E ela rapidamente nos contou que os pais dela eram pastores. Era levita da casa do Senhor. Só que ela tinha se frustrado com coisas que ela tinha visto nos bastidores, na vida dela. E ela se fechou para isso e decidiu colocar a mochila nas costas, se juntou com um rapaz e saiu ao mundo. Era da Argentina, tinha passado pela Colômbia e estava lá em Equador, lá em Guayaquil. E daí o Senhor, pela misericórdia, o Senhor nos abençoou para que a gente orasse por ela. E naquele dia, ela foi cheia e tocada por Jesus. Ela foi tão cheia, tocada pelo amor de Jesus, pelo amor do Pai, que rapidamente ela disse, eu vou voltar para casa, eu vou voltar para meus pais, eu vou voltar para aquilo que o Senhor me chamou, eu vou voltar, porque o Pai é bom, o Pai é perfeito, o Pai é maravilhoso, o Pai é bondoso, o amor incondicional do Pai. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria dEle, para que você possa viver os sonhos dEle, não se compara com aquilo que tu imaginas. Não se compara com os teus sonhos, que às vezes são sonhos da terra. Porque agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele concederá os desejos do teu coração. Os corações cheios do amor do Pai, os sonhos que você vai viver nele são muito mais altos do que às vezes um sonho que a gente tem dentro do nosso coração. Na simplicidade, o Senhor conhece sondas, mas quando tu entregas na mão do Senhor, Ele faz muito mais. A gratidão gera em você leveza na alma
e paz no espírito. Que você tenha dentro do seu coração a certeza de que o Pai te ama e de que Ele está de braços abertos para dizer: filha, tu és preciosa, filha, tu és amada, filha, tu és cheia da minha presença, tu és a menina dos meus olhos. Não deixe que ninguém fale ao contrário do que o Senhor pensa a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim e uma esperança. O Senhor conhece e sonda tudo, porque tu és amada e preciosa dEle. Abra o teu coraçãozinho e coloque nessa noite diante dEle todos os desejos, tudo aquilo que Ele já te prometeu, tudo aquilo que já foi liberado sobre a tua vida, de que você é guerreira, do que você é vencedora, porque nós já vencemos, porque Ele venceu tudo na cruz por amor a nós. Ele passou tudo o que passou, Jesus, por amor a nós. Somos guerreiras, somos mulheres preciosas e lapidadas, e vamos ser moldadas cada vez mais na mão do Senhor, porque Ele é Deus. Tu és amada, não esqueça disso. Tu és preciosa, cheia do Senhor. Quando a gente tem o nosso coração aberto e quando nós somos lapidadas e moldadas, nos dá acesso para entrar e para viver o chamado de Deus. Porque não possamos viver o chamado de Deus se carregamos coisas dentro do nosso coração. Porque para onde o Senhor vai nos levando, se o nosso coração estiver cheio de coisas da terra, cheio de mágoa, cheio de falta de perdão, cheio de atitudes vindas de Deus, atitudes que te levam para perto do Pai, atitudes que te façam ser uma mulher sábia, que edifica a sua casa, mas não a insensata que com as suas próprias mãos a destrói. Que possamos ser essas mulheres que vão viver o chamado que o Senhor já colocou dentro do seu coração. Às vezes, com esse decorrer das situações, temos às vezes a dificuldade também de colocar o nosso chamado dentro de uma gaveta. E perguntamos: Deus, eu não sei o que eu vim fazer. Eu não sei o que o Senhor tem preparado para mim. Mas pode ter certeza que Ele já colocou aí dentro. O chamado e o dom é irrevogável. Ele te escolheu para você ser uma bênção na sua casa. Ele te escolheu para onde você estiver ser luz. Para você ser a mulher que vai apaziguar as situações, que vai resolver problemas. Porque o Senhor nos deu essa capacidade, esse dom de realizar situações, de realizar coisas que às vezes o nosso esposo ou nossa família não consegue ver. Porque o Senhor nos preparou para ser mulheres auxiliadoras, que são aquelas que estão junto com a sua família, junto com o seu esposo, edificando o seu lar, trazendo carinho, trazendo aconchego, trazendo paz, alegria. E o chamado. Quando o Senhor nos chamou para viver as missões, eu lembro que num dia o Senhor usou o bispo Bartolomeu para ungir os pés do Marlon e o meu. E quando o Senhor usou ele para ungir os nossos pés, nós nem imaginávamos, nós nem sonhávamos que iam para as missões. E o Senhor já estava preparando, nos chamando para viver missões. Só que o Senhor primeiro permitiu a gente passar pela nossa casa, Jerusalém, permitiu a gente passar por Judeia, permitiu a gente passar por Samaria, e daí, quando nós estávamos já sendo lapidados e moldados com uma bagagezinha adequada, o Senhor começou a soprar para os confins da terra. Isaías vai falar sobre o chamado.
quero ler com você aqui. Isaías fala que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da tua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas se tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça, cheia da tua glória, cheia da presença dele. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. O Senhor está enviando nós esse ano para viver aquilo que Ele já te prometeu. O teu chamado está aí, o dom está aí. Coloque em prática e não deixe que a terra, que as pessoas, que às vezes não têm entendimento, fale ao contrário daquilo que Ele já colocou em seu coração. Seja luz, seja sal, leve e proclame o amor de Jesus por onde você passar. Hoje foi tão doido o que nós vivemos hoje. O Marlon e eu, a gente foi num lugar. Hoje, gente, faz 2 anos que a gente passava por uma dificuldade de um gigante enorme, que aos olhos da terra não teria como vencer. Mas o Pai que está nos céus tem o tempo determinado. E hoje esse gigante, para a honra e glória do Senhor Jesus, caiu. E nós fomos num lugar, a porta estava meio que se fechando. E a moça que nos atendeu disse: aqui nós não podemos fazer. Vocês precisam fazer pelo aplicativo. E o Marlon disse: mas não tem como fazer com o aplicativo, nos ajude. E ela: então vocês passem na mesa tal. Quem sabe ela consiga ajudar vocês. Resumindo, se nós tivéssemos ouvido a primeira voz, nós teríamos ido para casa. E a gente não teria permanecido. Cuide com as vozes que vocês ouvem. Existem 3 vozes. Tem uma voz que vem do inimigo, que é aquela que é contra a palavra, aquela que te coloca para baixo, aquela que diz que você não é nada, aquela que te traz medo. Tem a do coração, que o coração é enganoso. Às vezes pensamos que é o nosso coração falando, mas é o sentimento. E não é. E a voz que predomina tudo é a voz de Deus. Aquela que é reta, aquela que faz acontecer, aquela que abre. Pedir, buscar e bater. E nós fomos na outra mulher e pedimos para ela: senhora, tem como nos ajudar nisso? E ela olhou, foi. Aquele sentimento tipo assim, vai bater de novo na trave. Mas dentro do coração dizendo assim: não, já deu certo. E ela olhou para nós e disse: vocês têm como me enviar por e-mail? Aí o Marlon olhou para mim: sim, sim. Passamos o e-mail para ela.
E ela imprimiu para nós na hora. E voltamos lá na outra moça. E estava lá um pagamento que, para a honra e glória do Senhor Jesus, o gigante caiu na nossa área financeira, que era algo que tirava nós do sono, mas porque Deus estava no controle de todas as coisas. E quando a gente voltou, agradecemos a outra moça e dizemos: tu és um anjo. Obrigado por ter sido bênção. Hoje, gente, é difícil encontrar pessoas que fazem o bem. Por isso que temos que ser essas que vão fazer a diferença. Não importa o que é nele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus é o centro de tudo. A presença dele é tudo. Tudo é a presença. Manso e humilde. Jesus era simples. Jesus era manso. Foi ele que te escolheu. Foi ele que escolheu a tua família. Não abra mão de viver aquilo que o Senhor já tem para você. Não abra mão. Não desista. Não pule etapas. Viva o hoje. O passado já passou. Se desprende do passado. Tire as coisas que te prendiam dentro da tua mochilinha, a tua bagagem. Tire as coisas velhas e coloque aos pés do Senhor. Viva o hoje, porque o amanhã está nas mãos deles e nós não sabemos o que vai acontecer. Viva o presente como se fosse o último. Jesus, simples, manso e humilde. E hoje esse gigante caiu. Não permita que o teu chamado fique paralisado. Faça aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Vocês sabiam que um abraço cura? Vocês sabiam que um aperto de mão cura? Que um sorriso cura? Pode ter certeza que tem algo dentro do teu coração que já arde. Quando arde é o chamado. Quando arde é aquilo que o Senhor quer que tu realize, seja onde for. Faça o bem. Transmita alegria. Doe o teu tempo. Convide as pessoas para estar perto de você. Inspire elas a chegar mais perto de Jesus. Cuide dos seus. Convide as pessoas para estar com você. Monte uma mesa linda, na simplicidade. Convide para tomar um café. Convide uma amiga. Convide tua família. Convide as pessoas. Faça a diferença. Faça a diferença. Jesus é simples. E Ele já colocou aí dentro do teu coração. Isso é um exemplo. Claro que temos várias ideias, mas todas com Ele. E Ele vai nos conduzindo nesse lugar de bondade, nesse lugar de leveza. Seja grato, seja grata por todos aqueles que já passaram pela tua vida. Às vezes são um tempo, às vezes tem pessoas que o Senhor colocou agora. Valorize elas, honre elas. E por fim, decisão. Para ter a paternidade, a cura do Senhor, para viver o chamado, para colocar o chamado em prática e tirar da gaveta, precisamos decidir. Precisamos decidir por quem nós queremos viver. Viver por Jesus até que Ele volte. Viver por Ele, para que tudo aquilo que Ele passou, por tudo aquilo que Ele viveu, por amor a nós, para que a gente possamos ser mulheres que vamos edificar e fazer a diferença por onde você já está, por onde passamos. A decisão do Senhor fala que a palavra é hábita às vossas decisões.
Para fechar, eu quero concluir com um testemunho que o Senhor fez na minha vida no começo desse ano. Vou dizer para vocês que foi uma doideira. Para quem é mais íntimo e para quem é mais perto de mim, me conhece, sabe que eu era doida por doce. No começo desse ano, nós estávamos na praia, em janeiro, e o Senhor falou muito claro comigo: filha, tu precisas decidir. Quando o Senhor disse decidir, veio assim aquele sentimento dentro do meu coração, decidir. Mas decidir o que, Deus? Deus disse: tu precisas decidir. Se tu quer viver ainda os meus sonhos, ou se tu quer ficar sendo dominada pelo açúcar. Quando Deus disse isso para mim, eu levei um choque. E Deus disse: eu quero te levar mais longe, para levar a minha palavra junto com a tua família. Tu precisas decidir o que tu quer fazer. Até aqui foi bênção, filha, mas a partir daqui, tu precisas decidir. Eu disse: Deus, então me ajuda. Eis-me aqui. Deus me deu 3 palavras: querer, reconhecer e determinação. Eu disse: Deus, eu quero mudança, eu quero transformação, eu aceito. Então me ajuda. Tira o cheiro, tira o desejo, tira o paladar de tudo que é doce. E pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor tem feito. Hoje faz dois meses que eu não consumo nada de açúcar e doce. O açúcar que eu consumo são frutas. E quando eu decidi, na semana o Senhor levantou um anjo sem asas para ser usada por Deus para preparar os meus treinos. E o Senhor me chamou para viver algo novo nele. Comecei os treinos e pela graça e misericórdia eu tenho visto diferença no meu corpo. Porque não é vaidade, é o templo do Espírito Santo. O Senhor nos preparou, gente, para viver coisas novas. E é uma loucura dizer isso para vocês. Deus tem tirado realmente o cheiro, o desejo e o paladar do açúcar. Eu posso dizer para vocês que eu era viciada no açúcar e não sabia. Eu não sabia porque eu gostava. E quando eu decidi, eu disse: Deus, eis-me aqui, eu quero. Então me ajuda. Aí tem a determinação. E todos os dias Deus tem feito milagre em cima de milagre. E hoje eu não volto mais, porque eu sei aonde o Senhor vai nos levar. Envia-nos. Temos muitos lugares para levar a palavra do Senhor. Tem muitos lugares para ser impactado com o amor do Pai, o amor incondicional do Pai. Ei, essa foi a área na minha vida. Qual é a sua? O que tu tem pedido para o Pai? O que tu tem pedido para Ele? Tu tens um amigo chamado Jesus. Da mesma forma que Ele tem me ajudado todos os dias, Ele vai te ajudar. Não importa a área que for, não tem nada que seja impossível para Jesus.
Se coloque de pé.